E isso nós vamos perceber com as nossas vontades, com as nossas preocupações, com os nossos desejos e com as nossas intenções. Os nossos pensamentos vão refletir quem nós estamos a adorar. Se é o Senhor, se nós estamos a pensar nas coisas do alto, ou se estamos a venerar um outro Deus qualquer. A Bíblia diz em Romanos 12:1 que todo o nosso corpo é um culto racional a Deus. Portanto, a Bíblia diz que é todo o nosso corpo, ou seja, tudo em nós tem que ser um culto racional a Deus. Os nossos pés, pernas, braços, mãos, olhos, boca, mente e coração. Tudo em nós tem que ser para louvor do Senhor. Tem que ser um culto racional a Deus. E um culto é a manifestação de um grande respeito, de admiração e de adoração. A adoração é um amor intenso, mas diz que é um culto racional a Deus. Portanto, não é pautado em nenhum sentimentalismo, em nenhuma emoção momentânea, mas é pautado na racionalidade, numa consciência verdadeira e não num sentimento qualquer que vem aqui num culto, mas lá fora já desapareceu. É todo o nosso corpo em louvor a Deus, 24 horas por dia, todos os dias da semana, todo mês, todo ano, o tempo inteiro. E vamos começar lá em Gênesis, né? Gênesis 1, do versículo 26 diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Fomos criados, nós imagem, fomos criados à semelhança de Deus. Então, a imagem foi criada segundo a semelhança, ou seja, nós temos que refletir quem Deus é. Nós, a imagem, fomos criados para representar Deus e revelar a sua santidade e o seu imenso amor, todo o nosso corpo, todo o nosso ser. Por isso é que Jesus lá no Novo Testamento ele diz: sereis minhas testemunhas. E o que é que significa testemunhas? Significa manifestar, revelar, confirmar, afirmar, declarar e atestar. Atestar é falar com convicção, frente a frente, seja quem for. O nosso papel é representar Deus onde quer que nós formos. Portanto, entre aspas, a reputação de Deus está nas nossas mãos. Nós vamos representar Deus onde nós formos. No trabalho, na igreja mesmo, na rua, em casa, em todo lado nós vamos representar o Senhor. Então, tudo em nós deve rendição a Deus, inclusive a nossa mente. E aí surge a pergunta: o que é que nós temos feito com ela, com a nossa mente? Se temos louvado a Deus ou não? Em Colossenses 3, se quiserem abrir, podem abrir. Eu tenho um grave defeito, quando eu vou pregar eu nunca peço para abrirem a palavra, mas como eu vou estar bastante aqui em Colossenses, então Colossenses 3. Portanto, lá em Colossenses 3:1 diz assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Nós ressuscitamos com o Senhor. Nós devemos buscar então as coisas que são dele. Jesus Cristo, quando foi para a cruz, morreu em nosso lugar. Mas a palavra fala que o nosso velho homem também morreu ali com ele. Jesus foi para a cruz, ele foi moído para nos dar vida, né? Mas nós precisamos reconhecer o sacrifício do Senhor. Nós temos que reconhecer o nosso estado crítico, fúnebre, de morte, que foi crucificado com Jesus lá na cruz.
Nós não podemos continuar a andar como os zumbis, mortos, mas temos que reconhecer que precisamos da vida que só Cristo nos dá. E então, quando nós reconhecemos, haverá uma mudança verdadeira. Só que essa vida que Cristo tem para nos oferecer, ela não funciona no nosso corpo antigo. É aquela coisa, não podemos colocar vinho novo em odres velhos. Não funciona. A vida que Cristo tem para nos dar não funciona no nosso velho homem. Não temos que continuar a matutar aquele velho homem e a querer ele para nós. Não, ele já está morto. Temos que assumir isso e pedir a vida que o Senhor tem para nos dar. Em Romanos 6,6 diz assim: sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. E no versículo 11 diz assim: assim também vós considerei-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor. Não retire, portanto, o pecado, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Ou seja, não deixemos o velho homem reinar, mas que ele fique lá morto, como foi com Jesus. E voltando para Colossenses 3, voltando lá para Colossenses 3, no versículo 3 diz: porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida em Cristo, em Deus. Ou seja, enfatizando mais uma vez de que nós temos que assumir o nosso estado de morte e voltarmos para a vida. No versículo 5 depois diz assim: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Mortificai a carne é para que nós tiremos o poder que ela tem sobre a nossa vida. Aquilo que nos afasta de Deus é um problema no coração. Aqui no fim do versículo diz a respeito da idolatria. Todas estas coisas que fala o versículo, normalmente, pelo menos penso eu, partem de um problema de idolatria. Quando nós não temos Deus no centro de todas as coisas, então surge a avareza, então surge desejos descontrolados, então surge prostituição. Quando nós não temos Deus no lugar que Ele deveria estar, todas estas coisas surgem. E Satanás, ele não vai tirar Deus da nossa vida. Nós podemos estar a vir aqui na igreja, podemos estar a fazer as nossas coisas normais, achando que nós estamos arrasando com Deus, mas o que Satanás vai fazer é colocar Deus por último. E o pecado é um sintoma de uma doença no coração, que é a idolatria, que é nós não amarmos a Deus acima de todas as coisas. Nós não podemos amar a dois senhores, portanto, ou é Deus, ou é uma outra coisa qualquer que esteja a governar a nossa vida e nos tirando da presença de Deus. Isso pode ser eu, pode ser o namorado, pode ser redes sociais, pode ser trabalho, pode ser estudo, pode ser imensas coisas. Para que o reino dele venha, o meu tem que ir. Mas nisto tudo há uma boa notícia. É que nós temos uma cirurgia, há uma cura para isto. Deus não ia nos deixar assim à mercê das nossas vontades, à mercê dos nossos maus desejos. Há uma cura. Aí o que eu vou dizer agora é que a cirurgia e a cura para tudo isto é a circuncisão. Aí vocês podem pensar talvez, mas isso não é coisa do Antigo Testamento?
Isso não ficou lá atrás, isso não é retrógrado. Não. É coisa do Antigo Testamento e do Novo. E é a mesma coisa. A mesma circuncisão que é do Antigo Testamento é a mesma que é do Novo. E quando eu vi isto, a minha mente explodiu um bocadinho, porque eu já vou ler, mas eu vou explicar aqui. Quando eu vi isto, a minha mente explodiu um bocadinho, porque quando nós ouvimos falar de circuncisão, nós ouvimos falar daquela que todo menino judeu fazia ao 8º dia de nascença, se não estou em erro, e essa era a circuncisão física. E no Novo Testamento fala de uma outra circuncisão, mas Deuteronômio 10, do 12 ao 13, e depois um outro versículo diz assim. No capítulo 10 de Deuteronômio, versículo 12 diz assim: Agora, pois, ó Israel, que é o que o Senhor teu Deus pede a ti, senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus, com todo o teu coração e com toda a tua alma, para guardares os seus mandamentos, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje ordeno, para o teu bem. No versículo 16, eu estou a errar todas as palavras, misericórdia. No versículo 16 deste capítulo diz assim: Circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não endureceis a vossa cerviz. Aí, eu vou agora lá em Romanos. Deixa eu achar aqui. Lá em Romanos 2, 28, 29, diz assim: Mas é judeu o que o é no interior, e a circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Ou seja, a mesma circuncisão que fala lá no Antigo Testamento, Paulo fala cá no Novo Testamento também. E é uma só. Por mais que eles tivessem a circuncisão física, aquilo nada valia se não houvesse uma circuncisão no coração, se não fosse genuína no interior. Ou seja, de nada vale nós proclamarmos com a nossa boca e no exterior parecer uma coisa, se o nosso interior estiver noutra vibe, se o nosso coração não estiver verdadeiramente marcado por Jesus. Eu fiz aqui um esquema que eu vou estar a olhar para não perder o fio à meada. A circuncisão, então, é ter o coração marcado por Jesus. A circuncisão é uma aliança com Deus. Esse coração marcado por Jesus, ele é feito por um procedimento. E esse procedimento é por meio da fé. E vou abrir aqui um parênteses, porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas é para nós termos muito cuidado, porque da mesma maneira que nós ouvimos e criamos fé, nós também podemos estar a ouvir muitas coisas que são mentiras. Portanto, é bom nós termos cuidado com aquilo que nós ouvimos. Fecha parênteses. Continuando. Então, o procedimento dessa cirurgia, que é a circuncisão, é por meio da fé. A cicatriz é o selo da justiça, da fé, e o selo do Espírito Santo da promessa. A aliança com Deus é um ato de aliar, unir, fazer ligação. Isto acontece por meio da fé no poder do sangue de Jesus, que nos aproximou de volta a Deus. É a fé de que em Cristo nós somos livres e não mais escravos do pecado. Pela fé, segundo a graça, como em Efésios 2, do 8 ao 9 fala, tudo isto é dom de Deus, não é por meio de obras para que nós nos gloriemos, não é por nada que nós façamos,
é dom de Deus, é pela graça. Glória a Deus. É pela graça que nós temos esta circuncisão no coração. E este dom de Deus é por amor, é pelo amor do Senhor. É pelo amor de Deus, mediante a fé, a graça, que nós temos a fé para a salvação. E segundo isto, não há transgressão, porque o amor é maior do que qualquer lei. A palavra fala que a lei produz ira, mas pelo amor de Deus, pela graça, não há transgressão, porque nós sabemos que não é uma mera regra, nós sabemos que não é uma imposição por imposição, é o amor de Deus. Tudo aquilo que o Senhor nos pede para fazer, não é porque Ele é um Deus tirano. Deus não pede nada para nós por mero capricho, Ele não faz nada por mero capricho. Portanto, é porque Ele é um Pai bom, é porque Ele nos ama. E nisto, com esta compreensão, não há transgressão alguma, porque nós compreendemos o que é verdadeiramente a graça de Deus. Não é uma coisa que é dura, não é difícil. Quando nós compreendemos verdadeiramente a graça, as coisas são leves. Não há transgressão. E no versículo 8, voltando lá em Colossenses, no versículo 8 diz assim: mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. No 10. E vos vestistes de novo, que se renove... Não, vou ler outra vez, porque eu estou a ler mal. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes de novo, que se renova para o entendimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. No versículo 12: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos, amados, de entranhas, de misericórdia, de benignidade, de humildade, mansidão, longanimidade. Despojai-vos de tudo isto e voltemo-nos para a vida, voltemo-nos para Jesus. Nos vestimos como eleitos de Deus, santos e amados, com mansidão, com benignidade, com longanimidade, com todas as características de Cristo, nos despindo e nos esquecendo de tudo o que ficou para trás. Aqui nós compreenderemos a verdadeira identidade, e essa verdadeira identidade, ela vai reverberar. Nós teremos uma nova roupagem, um novo coração, uma nova mentalidade que nos fará ter amor. O novo coração, que é um coração para abençoar. Abençoados para abençoar. Para sermos doadores. Para termos amor, que é o vínculo da perfeição, e paz de Deus no nosso coração. Nada é pelo que eu faço, mas julgo que pela graça recebi é para que eu faça algo. Então nós somos livres em Cristo, não mais escravos do pecado, não mais nos dando para coisas que Deus não se agrada e que não nos fazem bem, mas voltando-nos para aquilo que o Senhor quer que nós façamos, que é bom e nos dá alegria, porque como eu falei, Deus não nos pede nada por mero capricho.
coisas que o Senhor diz para nós nos desprendermos. Tudo isso é porque há um motivo. Quando o Senhor, por exemplo, nós falamos que não devemos nos embriagar. Porquê? Porque muito álcool vai nos causar doenças. Quando nós falamos que nós não nos devemos dar à gula, porque muita comida vai adoecer o nosso corpo. E assim por diante. Tudo o que o Senhor fala não é porque estou-vos a privar de um prazer. Não é por isso. Isso seria mero capricho de um Deus. Mas o Senhor não faz isso. Tudo o que Ele diz é porque é o que nos faz bem. É o que nos dá vida. É o que nos transforma. É o que nos faz estar verdadeiramente bem. Porque há muitas pessoas que estão aí fora no mundo e infelizmente acham que estão super bem, mas na verdade estão mortas. Resumindo o que eu falei aqui, nós temos que identificar um problema, que é um problema no coração, que é um problema de idolatria, em não colocar Deus acima de tudo. Esse é o problema. Identificar se nós temos isso ou não. Identificar aqui quais são os pensamentos que mais passam pela nossa cabeça. Se são coisas do alto, vontades do reino, fazer a vontade de Deus, ou se são desejos nossos, se são vontades da carne, o que é? E através da Bíblia, que tem um caráter pedagógico, resolver o problema. Passar pela circuncisão, procedimento por meio da fé, ter a cicatriz e passar pelo pós-operatório, que é a nova mentalidade. Entender que nós não podemos gerar vida para nós mesmos, mas que podemos entregar o nosso coração morto e que o Senhor nos dará um coração novo, cheio de vida, para nós e para mostrar a vida que há em Jesus. E por último, com essa nova mentalidade, mortificar a nossa carne, tirar todo o poder que talvez ela possa ter sobre a nossa vida, mortificar a carne e permanecer no amor de Jesus, permanecer na nova mentalidade. Mudar os nossos hábitos, como o João havia falado na pregação da semana passada, mudar os nossos hábitos, destruir deuses que talvez estejam a reinar e permanecer em Jesus. É isso que eu queria trazer para vocês hoje. Glória a Deus. E que nós tenhamos em mente, nós somos livres em Jesus, nós temos uma identidade em Deus. Pela fé, nós vamos crer nisso e através da graça de Jesus em nós vamos ser transformados para fazer a obra do Senhor. Amém. Portanto, somos, queremos e fazemos. Aleluia.